Sim. Pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui na goiaba. De quem mesmo? Genilson. Genilson, grande Genilson. Com 300 pés de goiaba aqui, já adulto, né, com 5 anos de idade, né? Ainda frutificando e florando no caso. Eu vou explicar todo o passo a passo, desde o início da cultura até a fase final, que era a colheita no caso, certo? Veja bem, na fase inicial, a gente sabe, é o procedimento, né? Você tem que começar sempre fazendo análise de solo, né, para verificar a saturação por base que se encontra. Se tiver abaixo de 60%, não é um solo ideal para poder cultivar goiaba. Mas para que se torne um solo ideal, o que você deve fazer? Colocar calcário, que vai aumentar o que? A saturação por base, né, no solo para se adequar à goiaba, certo? A questão também é que ele não aguenta muito a questão de solos salinos, né, excesso de sal no caso. Solos acima de 45% de sal já é prejudicial a questão da goiaba, então você deve aplicar o quê? Com associado também com gesso agrícola, certo? O gesso agrícola, ele vai propiciar, no caso, o maior pegamento da raiz, né? Vai diminuir a salinidade, melhorar a fertilidade do solo e vai ajudar na quebra de moléculas de nutrientes que contém no solo, no caso, que são os macros e micronutrientes. Bom, a questão da poda em si, a gente sabe como é que forma. A poda de formação são 3 podas no caso. Como é que se faz? Aqui a gente não tem como dar uma exemplificada bem, porque aqui já está grande já, né? Mas a pequena, como é que funcionaria no caso? A gente teria aqui, digamos, um ramal desse aqui, né? Dessa parte aqui, certo? Aqui seria mais ou menos quando ela estivesse já com um mês mais ou menos, tá? Essa mudinha pequena aqui. Você teria que cortar aqui acima, certo? Ela está com 30 centímetros, você corta acima aqui, certo? Essa gema, deixando 2 folhas laterais. Como é que ela vai ficar as folhas no caso? Horizontalmente, certo? Que é o ideal, para ela crescer, né, lateralmente no caso. Não cortar verticalmente, porque uma folha vai ficar abaixo, gerando no caso a questão de doenças, bactérias e fungos, e a parte de cima vai ficar muito na parte vegetativa, interrompendo o fluxo de florescimento, certo? No segundo passo da poda, no caso, que é a segunda poda, a terceira poda, é o mesmo procedimento. Você vem sempre, nos vários ramal que vai ter no caso, sempre vai ser 5 ramal, 6, 7, 8, sempre esse procedimento. Você vai pegar um ramal aqui no caso, cortar, né, aqui na gema e deixando 2 folhas, certo? Para poder esticar lateralmente e tirando a gorra de baixo para evitar a competitividade, certo? Nesse processo, você sempre tem que trabalhar com adubação regulada, né? A goiaba gosta muito, né, que é no caso o NPK, né? Principalmente o que? O fósforo, para o maior enraizamento dela, certo? O fósforo é ideal, um superfosfato no caso, que é o chamado de super simples, como o agricultor conhece, muito bom, é ideal para a goiaba, é o principal elemento inicial dela, que ela gosta muito, é o fosfato, é o fósforo no caso, e também um pouco de potássio, certo? Para manter a energia na planta. Nitrogênio nessa fase inicial pequena, ela não se adequa muito, ela não acha muito interessante no caso para ela. Para ela só vai querer suprir só 6% no caso. Então, nunca colocar um adubo, digamos, 20-0-20, né? Que tem uma taxa muito de nitrogênio, porque vai ser desperdiçado no caso e vai prejudicar a planta no caso. Por quê? Vai provocar, no caso, aberturas, certo? No tronco dela, propiciando a entrada de fungos e bactérias, né? O excesso de nitrogênio. Tanto no início da planta, é sempre recomendado também colocar uma boa quantidade de micronutrientes. A goiaba é uma planta, diferente das outras, que ela exige muito potencial micronutrientes. E quais são eles? No caso, zinco, boro, molibdênio, magnésio, certo? E o silicatado, no caso. O silicatado vai ser utilizado bastante na fase final da cultura. Uma goiaba, certo? Ela tem, em média, a produção para tirar a primeira carrego, 36 semanas, certo? Quando está já na 25ª semana, você bota uma fonte de silicatado no solo, que é o ideal para poder dar um maior vigor à questão da frutificação e da floração também. No 22º dia, 22ª semana no caso, você deve propiciar um estresse hídrico, que é em torno de 1,5 a 2 semanas. Você deve fazer isso também, né? Porque dando estresse hídrico, a planta vai forçar, né,
produzir mais questão da frutificação. Porque quando você dá o estresse hídrico, ela vai tentar de toda forma, no caso, se adequar mais, né, a essa habituação no caso, né, e puxando mais seus nutrientes para poder o fruto, né, certo? Quando você rebotar novamente a irrigação, ela vai vir com um carrego muito melhor. Irrigação também, microaspersão no caso for feita no caso, tem que ser a 50 centímetros de distância entre a da planta no caso, com o microaspersor, e se for micro, se for no caso gotejamento, a 10 centímetros. Seria o ideal no caso. Aí a fonte no caso seria o quê? No começo do goiaba, você vai vir com NPK, né? Um 62412 inicial, que aí vai ter a baixa taxa de nitrogênio, que é a ideal no caso, uma boa quantidade de fósforo, ou então um superfosfato simples, também fica interessante, nesse início no caso. Você sempre tem que vir a base também de foliares, né? Com micronutrientes no caso, que seria um culto complexo, como exemplo, um universal, que ele é completíssimo, que é o que ela vai precisar no caso, na fase inicial, todos os nutrientes essenciais para poder ela suprir suas necessidades na planta. Temos no mercado também micronutrientes granulados, que é interessante você colocar tanto na fase inicial da planta e na fase final dela. No decorrer da cultura, você complementa esses micronutrientes no caso via foliar, né? E vende nas lojas aí, tudo mais. Então na Verival, onde a gente trabalha no caso, vende esses produtos aí, já específico para a questão da goiaba. Certo? Bom, falando da situação de base no caso, você aplicar calcário. O calcário no caso, numa planta jovem, né? Sempre tem que colocar entre 150 a 200 gramas por cova, certo? Você vai fazendo as podações, no caso, como eu expliquei, né? Você pega aqui um ramal, corta aqui, né? Tira essa parte, deixa duas folhas, sadias no caso. E tira o restante aqui que esteve deficitário, né? Ou então para evitar competitividade. Sempre vai ser assim, em todos os ramal. Evitar também deixar ramal que fique alocado no solo, no caso, né? Que fica pegando no solo, você deve tirar para evitar a questão de doenças também. E sempre faz esse procedimento, até a terceira poda de formação. Quando vier de produção, é do mesmo sistema, no caso, certo? Só que alongando agora, no caso, você pode chegar em torno de 30 centímetros, né, de distância, de um nó para outro, né? Você faz o corte no caso. E você vai cortar, tem aqui a parte de gemas, a floração, né? Você vai cortar no caso 30 centímetros acima, né, dessa parte de frutificação, né? Cortando aqui no caso, você vai forçar maior frutificação e maior floramento, certo? Na questão da goiaba. Agora vai partir agora, sim, terminando, concluindo no caso a questão de nutrição. Você vem o 62412 inicial, né? A nutrição. Você tem que vir 62412, você tem que vir com uma fonte de aminoácidos, que é muito bom para a questão da goiaba. Quem tem lá na loja lá, o Amiorgan, da Ginomoto, muito bom. Fora de aminoácido, nitrogênio, que quando tiver com 60 dias nessa base, 75 dias, já o nitrogênio vai ter que ser preciso nela, no caso. Uma fonte de nitrogênio, aminoácido já processado, muito bom para evitar o estresse dela, no caso, né? E gerar um maior crescimento. Tem a base de fósforo também, a questão de potássio, né? Ao longo da dosagem, você dosar também com 20,020 na fase intermediária. Na fase intermediária da planta da goiaba, aí sim ela vai precisar de bastante nitrogênio e potássio. Então é o ideal no caso. Não colocar 20,020 e de nenhuma maneira na parte de florescimento e frutificação, é uma burrice. Porque você vai perder seu carrego. Aí tem muitos aqui que dizem, ó, uma dica, aí chega aqui, ó, o homem tá aqui, ó. Aqui, tá aqui frutificando, ó, tem uma frutificaçãozinha aqui. Aí a pergunta é, eu deixo isso aqui? Não é o ideal, por quê? Ele vai crescer, vai acabar despencando aqui, ó, ele perde, certo? Então o ideal é você cortar aqui no caso, ó, essa parte aqui, você fazer o corte aqui no caso, cortar esse aqui e deixar isso aqui para cortar para lá, viu? Tira isso aqui, essa parte, e deixa esse aqui no caso, tira essa ramificação que está deficitária, com doença no caso, uma traquinose. Esse aqui você vai permitir, corta esse de baixo que vai descer para baixo, vai pegar a doença no caso, e não é de interesse. E nessa parte aqui, para evitar tombamento no caso, né, é você cortar por aqui, 30 centímetros, tá vendo? Essa parte aqui, você cortaria aqui nessa base no caso, certo?
os outros mal no caso é o mesmo sistema, não se faz, né? Então você tem que dosar, né? Com os NPK 20020, 62412, nitrato de cálcio para induzir a questão do afloramento no caso. Antes da floração, você já começar a usar o nitrato de cálcio para induzir, né, o maior pegamento, que seria no caso o cálcio, e o nitrogênio também gera essa função no cálcio também, certo? Quando vir o florescimento, já corta o nitrato de cálcio. Vem o que? Com N-cálcio, né? Se você for colocar nitrato de cálcio, como tem excesso de nitrogênio, vai gerar abortamento floral, certo? Você nessa fase, no caso, final do florescimento, como eu falei, colocar um silicatado, certo? Ponto de silício. Para o melhor, tanto pegamento floral como embelezamento do fruto também, melhor carrego, vai ser interessante. E um dos grandes princípios também é você colocar o estrume de bode. Sabe para que é o estrume de bode? O estrume de bode é um grande fertilizante. Vai ajudar muito na nutrição da planta e vai evitar também a entrada de o que? Nematóide, que é as principais pragas da goiaba. Você colocando estrume de bode, adubação orgânica no caso aqui, vai evitar já a entrada do nematóide na sua cultura, certo? Você fazendo esse processo de nutrimento aí, deixando esse controle ecológico aqui, já evita no caso. Entrando na parte do nematóide, a gente tem um produto chamado que eu indiquei até o menino aqui, que seria o Verdimec no caso. Que ele é inseticida, vai pegar o tanto do piscilite também, que é uma das pragas também que acomete a goiaba. Ele também é acaricida, que alguns ácaros, como o ácaro vermelho, também atacam a goiaba. Como também a gente tem a função nematicida. Entendeu? Ele não vai matar propriamente dito o nematóide, ele vai controlar o nematóide, certo? Para fazer um controle mais eficaz do nematóide, né, é você fazendo a prevenção no caso. É você fazendo a adubação orgânica, com esterco, com substrato, você fazendo o dreno no caso para evitar o acúmulo de água no solo. Sempre trabalhar com gesso calcário, como indiquei anteriormente, que isso vai fazer uma prevenção também maior, questão do nematóide. E é isso. Tem um negocinho a mais aí, já tô esquecendo. Tá esquecendo já no caso. Sim, no caso, quando não estar estressado no caso, é você colocar também a base de aminoácidos, né? E colocar também um produto muito bom, que no caso a gente conhece como Celeron, que é um estressante muito bom, né? Ele tem uma fonte boa de nitrogênio e aminoácidos processados também, que vai ajudar, né, no estresse da planta também. Outra questão também é que nematóides, em goiaba, poucos sabem, transmite fungos, certo? Muitas vezes, porque assim, o nematóide ele vai entrar pela raiz da planta, certo? E vai criar tipo uma massa branca que vai evitar o fluxo de nutrientes na planta e vai gerar a morte dela no caso, certo? Só que diante disso, esse nematóide transmite alguns fungos também e provoca também esse mesmo sintoma, certo? E para controlar essa questão, né, a gente tem o nativo, que ele é muito bom, indicativo para o nematóide. Ele não vai matar o nematóide, ele vai matar, no caso, o fungo que o nematóide transmite, certo? Você também botar também um produto biológico também, fungicida, que é o Infinity. Ele também vai fazer esse controle biológico também, para pegar o fungo que é transmitido pelo nematóide. E assim faz esse controle, né? Porque eu acho assim, não, só o nematóide está atacando, mas o nematóide está associado com fungo aqui nesse solo, no caso aí. Principalmente quando o solo está úmido. Aí a propiciação de fungos é maior, no caso, né? Aí você vê aqui no caso, ó, tem a incidência aqui. A do estresse dela aqui já, aparece aqui já umas ferrugens, né? Você já vê que a questão do fungo mesmo já transmitido já, às vezes até pelo nematóide mesmo, ou via aérea também. Essa questão aqui. Certo? Você vê aqui tem umas ferrugens aqui também na goiabeira, ó, provocada pela ferrugem aqui. A ferrugem muitas vezes pode ser transmitida via aérea no caso, né? Você vem pelo vento, no caso ele já é transmitido no caso aqui. Aqui ó, tá com a doença aqui, você já tem que fazer a poda daqui já, nessa parte aqui. Faz o corte também. Ele tem muitos frentes deficitários ainda.
O principal também aqui, tem que fazer a limpeza também do mato, né, como a gente quer já, colocar um seletivo aqui para capim, né, para evitar também essa competitividade no caso, a questão de nutrientes também. Aí só olha aqui, ó, uma planta dessa ainda tá, o nematóide atacando, mas já dando umas goiabeiras ainda caceteiras, tá vendo aqui, ó, tapada, entendeu? A goiabeira comercial, mas ó aqui, já tá com o bicho furão, que é a lagarta no caso. Chama lagarta verde que ataca a goiabeira. Para controlar ele no caso, teria que ser aqui um lanate, juntamente com um nomote, certo? Esse bicho furão também, ele ataca também a parte da raiz da planta também. Ó, já é outra praga também. Esse você vai controlar lá com Corplan. Ele é a base de óleo também, bota no retorno de pH 10 ml e você vai combater também essa parte. E também não deve esquecer também a questão do piscilídeo, né? O piscilídeo também é uma das grandes pragas, né? Da goiabeira no caso. E hoje assim que tá pegando o piscilídeo, a gente tá tentando, fazendo sempre consórcio, né? Mustang com nomote, certo? Cipitrin também a gente utiliza, né? E dentro das culturas assim ele resolve.